Eu sou o professor Diego. Hoje a aula é sobre projeto de eixos. O propósito dessa aula é responder estes questionamentos relacionados a projeto de eixo. Qual material a ser usado, qual a geometria do eixo, qual a influência da rigidez e qual a resistência necessária. Para isso eu vou introduzir o tema classificando os eixos, discutir um pouco sobre disposição do eixo, transferência de torque e materiais de eixo. No tópico projeto de eixo, será avaliada as restrições geométricas relacionadas às deflexões e inclinações, as restrições de resistência relacionadas às tensões críticas nas seções críticas, e nós vamos estudar os critérios de escoamento de Tresca e von Mises, e os critérios de falha por fadiga DE Goodman, DE gap e DE elíptico. No tópico exemplo, será apresentado um dimensionamento de eixo considerando fadiga. A aula será dividida em duas partes, sendo a primeira parte a introdução e o projeto de eixo, e a segunda parte o tópico exemplo. Os eixos se classificam como rotativo e fixo. Rotativos são aqueles que transmitem potência ou rotação. Eixo fixo não transmite torque, ou seja, pode ser analisado como uma viga estática biapoiada submetida apenas à flexão. O eixo, ao transmitir potência, ele está submetido a uma torção devido ao torque transmitido, a uma flexão devido às cargas transversais, tais como engrenagens e polias, ou uma combinação desses dois esforços, ou seja, flexão mais torção. A força axial, na maioria dos casos, pode ser desprezada, ou seja, considerada nula. Porém, se a linha de descendo do eixo for vertical, ela deve ser considerada. Disposição do eixo é o posicionamento dos elementos ao longo do eixo. Porém, esse posicionamento deve ser feito de maneira precisa para não comprometer a funcionalidade do eixo. A figura ilustra vários elementos acoplados ao eixo, ou seja, posicionados ao longo do eixo. O uso de ressaltos é um excelente meio para localizar axialmente os elementos do eixo. A figura ao lado ilustra um eixo escalonado. Como vocês podem observar, existem vários ressaltos. O ressalto maior posiciona uma engrenagem, ou seja, a configuração geométrica do eixo está intimamente relacionada com o layout da máquina. Essa configuração é geralmente uma revisão de modelos existentes que estão catalogados na literatura comercial. Um item interessante que deve ser analisado ao definir a configuração geométrica do eixo é a acessibilidade, ou seja, o acesso para a montagem e desmontagem dos componentes no eixo e a montagem do eixo na estrutura. Se não existir um projeto anterior para utilizar como ponto de partida, então a determinação da geometria do eixo poderá ter muitas soluções, como é ilustrado na figura abaixo. Esse eixo suporta duas engrenagens. Uma configuração geométrica é essa apresentada na figura ao lado. Porém, não é a única solução geométrica e nem significa que seja a melhor. Pode ter várias. Um dos meios mais efetivos e econômicos de transmitir níveis moderados a elevados de torque são as chavetas. O seu ajuste deslizante facilita sua montagem e desmontagem no eixo, como pode ser observado na figura ao lado. Se o propósito for transferir torques elevados, deve ser utilizado eixo estriado, porém esse tipo de eixo onera bastante o projeto. Se o objetivo é transmitir baixo torque, tem outros elementos, tais como pinos, parafusos de fixação em cubos, ajustes cônicos e ajustes de pressão. Além de transferir o torque, esses elementos devem estar bem posicionados. Existem alguns dispositivos para esse posicionamento axial, que são a manga de eixo ou espaçador,
o ressalto de eixo, como já foi discutido, o anel de retenção em sulco, como está ilustrado na figura, o colar e parafuso e os pinos, como está ilustrado aqui na figura, um pino redondo. Ao selecionar materiais para eixo, dois quesitos devem ser avaliados: a resistência e a rigidez. A resistência é a resistência mecânica, aquela obtida no ensaio de tração, como está ilustrado aqui com a curva tensão versus deformação. Iniciamos com material com baixa resistência. Caso for necessário, nós aumentamos a resistência selecionando outros tipos de materiais. Porém, se a resistência necessária no projeto não for possível obter ela através de materiais, podemos utilizar tratamentos térmicos tais como têmpera. A rigidez é a resistência à deformação. Quanto maior a rigidez, menor a deformação. Exemplo: rigidez à flexão. Ela é influenciada pelo material, que está sendo representado aqui pelo módulo de elasticidade, pela geometria da peça, que está sendo representado pelo momento de inércia. A figura aqui ilustra bem isso. O produto é aí que a rigidez à flexão está no denominador. Quanto maior a rigidez à flexão, menor a deflexão. Nesse slide eu apresento alguns materiais usados para a fabricação de eixo. Os aços são os mais usuais devido ao alto módulo de elasticidade, que está relacionado com a sua rigidez. Ferro fundido é utilizado quando o amortecimento estrutural e a resistência ao desgaste são requisitos de projeto. Bronze e aço inoxidável é quando esse eixo for usado em ambientes corrosivos. Já o alumínio é quando o peso e a baixa condutividade elétrica forem requisitos de projeto. Existem dois quesitos a serem avaliados no projeto de eixo: tensão e deflexão. Tensão é uma função da geometria local, ou seja, é analisada numa seção crítica que tem um determinado momento e um determinado concentrador de tensão. Já a deflexão é uma função da geometria em toda parte, ou seja, depende da geometria completa do eixo para ser avaliada. O projetista dispõe de uma escolha entre projetar para resistência e verificar a deformação ou projetar para deformação e verificar a resistência. Para reduzir a dimensionalidade do projeto, é interessante projetar para deformação e verificar a resistência. Por quê? As restrições geométricas relacionadas às deformações são bastante apertadas. Ou seja, se você atende esse requisito, em seguida basta verificar se o eixo não vai atingir um pico de tensão que ele não seja capaz de suportar. Em relação ao projeto de eixo, tem mais ou menos uma receita de bolo. Sempre o primeiro passo será dimensionar as engrenagens e polias para a velocidade e potência especificadas. Assim, ao selecionar, por exemplo, uma engrenagem, o cubo da engrenagem junto com o seu rasgo de chaveta define uma dimensão do eixo. O segundo passo é selecionar os mancais. Ao selecionar os mancais, a extremidade do eixo também já tem uma dimensão fixada. E com isso eu já defino também o comprimento do eixo. E com isso, o terceiro passo é considerar a deflexão, que é a deformação do eixo, e a resistência. Restrições geométricas estão relacionadas à geometria do eixo. No software, você lança o módulo de elasticidade, que está relacionado com o material, o momento de inércia, que está relacionado à seção transversal, e a configuração geométrica do eixo. O software, ao rodar, ele vai fornecer
um diagrama para as deflexões e um diagrama para as inclinações. Caso seu objetivo for utilizar um rolamento de rolo cônico, por exemplo, a inclinação máxima do seu eixo deve ser 0,0012. Se o dado obtido no software não atende, será necessário redimensionar o eixo para a inclinação. O mesmo ocorre para a deflexão. Caso você pretenda usar uma engrenagem reta, a deflexão pode ser no máximo 0,25. Se os dados obtidos pelo software não atendem essa restrição geométrica, seu eixo deverá ser redimensionado. Como que é feito esse redimensionamento? É simples. Com a equação seguinte: você pega o diâmetro velho, aquele que você forneceu ao software, multiplica pelo fator de projeto, pega a deflexão obtida no software e divide pela deflexão admissível, aquela tabelada no slide anterior. Assim você obtém um novo diâmetro para atender o requisito de deflexão do elemento, por exemplo, engrenagem dente reto. O mesmo ocorre para a inclinação. Você pega o diâmetro fornecido no software, multiplica pelo fator de projeto, pega a inclinação obtida e divide pela inclinação admissível, aquela tabelada. Ou seja, você vai obter um diâmetro novo que atenda a restrição geométrica de inclinação, por exemplo, como eu citei no slide anterior, para rolamento de rolo. Após verificar as restrições geométricas, nós vamos verificar as restrições de resistência. O primeiro passo é verificar se o eixo está submetido a carregamento estático ou quase estático, ou carregamento cíclico ou variável. Exemplo: se o eixo for utilizado em emergências intermitentes e o seu uso não exceder a 1000 revoluções a carga plena, o problema pode ser tratado como quase estático, ou seja, o eixo pode ser dimensionado pela teoria de Tresca ou pela teoria de von Mises. Apresento para a teoria de Tresca uma equação de diâmetro e uma equação de fator de projeto. O mesmo para a teoria de von Mises. Na figura ao lado, verifica-se que a teoria de Tresca é mais conservadora que a teoria de von Mises. A teoria de Tresca está representada pela linha tracejada, MSS, máxima tensão cisalhante, e a teoria de von Mises pela linha contínua, DE, energia de distorção. Verifica-se que o envelope de escoamento de von Mises engloba o hexágono de Tresca. Para avaliar o carregamento cíclico, é necessário critérios que possuem uma teoria de falha junto com um local geométrico de falha. Citar o exemplo, o critério DE-Goodman. DE significa energia de distorção, que é a teoria de falha. E o local geométrico é o de Goodman. Como vocês podem ver aqui ao lado no diagrama de fadiga, tem vários locais geométricos, tais como de gap, e elíptico e de Soderberg. O primeiro passo é calcular as tensões flutuantes de von Mises, a tensão alternante e a tensão média. Nesse caso, essas equações foram desenvolvidas considerando eixo maciço e força axial nula. Após obter essas componentes, substitui elas na equação do critério de Goodman. Com isso, você obtém o critério DE-Goodman. Como vocês podem verificar, ao lado eu tenho o fator de projeto e o diâmetro para dimensionar o eixo. O mesmo procedimento é aplicado no critério DE-Gap e no critério DE-Elíptico. O critério de Gap e elíptico, eles adaptam melhor aos dados de projeto de eixo. E o critério de Goodman, ele é mais conservador. O escoamento de primeiro ciclo, em vez de fadiga, pode ser o critério de falha. É interessante que na região que ocorre o escoamento, ela torna-se mais propícia ao fenômeno de fadiga, ou seja,
uma coisa está relacionada à outra. Isso fica claro aqui no diagrama de fadiga. A linha de Lange, de escoamento, é essa linha tracejada. Ou seja, se o ponto passar por ela, o material falha por escoamento. O mesmo ocorre para a linha de Soderbeck, para a linha de Gap, para a linha de Goodman e para a linha elíptica. Vamos iniciar a nossa análise por essa linha de carregamento. Nós verificamos aqui na figura que a linha de Soderbeck é a única que protege contra o escoamento. Porém, os dados abaixo dessa linha são muito tendenciosos. Então, vamos continuar aqui na linha. Nós vamos chegar no ponto A. O ponto A marca o limite para o critério de Goodman. Se eu passar do ponto A, o material vai falhar por fadiga segundo o critério de Goodman. Porém, se eu estiver analisando através do critério elíptico, o material não falha. Só se eu continuar andando nessa linha de carga, eu vou atravessar a linha tracejada de escoamento. Então, o material vai falhar por escoamento, como vocês podem verificar, e não por fadiga. O mesmo ocorre se eu estiver analisando pelo critério de Gap. Então, para proteger contra escoamento de primeiro ciclo, nós calculamos a tensão de von Mises e verificamos ela em relação à resistência ao escoamento. Com isso, nós protegemos contra o escoamento. Outro método de calcular essa tensão máxima de von Mises é somando a tensão alternante mais a tensão média. Porém, é um método conservador. Por hoje é só. Em breve eu coloco no canal a aula 2. E agradeço a atenção de todos. Até uma próxima.